Olá, tudo bem? Fábio aqui de novo. Agora nós vamos fazer a correção de algumas das questões, das 10 questões de língua portuguesa da parte de conhecimentos gerais da prova do concurso da Prefeitura Municipal de Quissamã 2020, que foi realizado em 2020. A primeira prova que nós faremos será a prova que tem o texto de português com o título. Na verdade não tem título, mas é um texto que fala sobre igualdade. E foram provas aplicadas para esses cargos: profissionais de nível superior, serviço social, contabilidade, turismo, psicologia, odontologia, nutrição, os cargos de medicina, fisioterapia, engenheiro de segurança do trabalho, para os cargos de professor 2, todas as disciplinas: português, matemática, biologia, educação física, e os cargos de orientador educacional, orientador pedagógico e supervisor educacional. Bem, eu imagino que você já tenha a prova em mãos, já tenha baixado na internet. Se você fez a prova, você pode ter o caderno de questões em casa. Se você está estudando para algum concurso, você deve ter baixado a prova no site da Gualimp. Imagine então que você já tenha tido acesso ao texto, já tenha lido o texto. Vamos começar respondendo a questão número 1. Está correta a afirmação da alternativa. Letra A. O autor reforça o desejo de fuga manifestado por aqueles que estão em condições consideradas inferiores. Bem, o texto fala sobre a questão da igualdade, de pessoas com deficiência física. Fala que o quanto elas têm que se superar, o quanto elas têm que ter uma força interna para se superar, mostrando a sua beleza interna que cresce e nasce no meio das dificuldades. Bem, então, na verdade, é o contrário, não é desejo de fuga. Letra B. Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade de superação de condições desfavoráveis à socialização. A gente pode verificar que o texto todo ele fala sobre essas condições desfavoráveis das pessoas que possuem algum tipo de deficiência e o quanto elas têm que lutar e batalhar. Por exemplo, no primeiro parágrafo ele coloca: ai daquele que falar as palavras da linguagem dos pais ou que usar tênis e camiseta de marca desconhecida. Esse adolescente é diferente, não pertence ao grupo portador de deficiência. Aqui ele não está falando de deficiência, aqui ele está falando sobre grupo, o diferente dentro de um grupo cheio de normais, as pessoas normais que têm tênis de marca, têm camiseta de marca. Então quem não tem os diferentes, eles não pertencem aos grupos, eles são excluídos. Os diferentes estão condenados à solidão. Segundo parágrafo. Estão excluídas do grupo. No caso agora já serem por portadores de deficiências. Os portadores de deficiências, por serem fisicamente diferentes, estão excluídos do grupo. Terceiro parágrafo. Mas o diferente está sozinho. Quarto parágrafo. Os portadores de deficiência têm que fazer uma outra afirmação. Aqui já começa a falar da superação. Pugno ergo sum. Luto, logo existo. Ou seja, ele precisa de lutar para mostrar que existe. Os que aceitam o desafio, entretanto, se transformam em guerreiros. Ou seja, se superam e adquirem força interna muito grande. São tidos como guerreiros. Florescem nas pedras, as pedras sendo o contexto hostil das dificuldades que aparecem, das dificuldades externas. Brotam da rudeza da pedra vulcânica com uma beleza que é só sua. Então, quando nasce o guerreiro a partir das dificuldades, mostrando a sua beleza interior, que nasce nas pedras, brota dessa rudeza da pedra uma beleza individual, que é só sua. E aqui, chega no final, fala do Centro de Vida Independente, uma ONG em Campinas, que tem por objetivo reunir pessoas portadoras de deficiência. O objetivo é encorajar essas pessoas a assumir sua vida de maneira independente, sem medo e sem vergonhas. Ou seja, fazer brotar jardins nas pedras brutas. Então, é o que mais tem a ver com o texto. A que mais tem a ver com o texto é essa opção da letra B. Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade de superação de condições desfavoráveis. No trecho, as jardins que se fazem por atacado, basta comprar as plantas no Ceasa e em Olambra. O autor expressa uma opinião sobre um fato. Bem, se é um fato, não é opinião.
Se é um fato, ele está relatando, ele está descrevendo, ele está informando. Ó, há jardins que se fazem no atacado, basta comprar. Ele estaria informando, dizendo, relatando um acontecimento do mundo. Se ele está relatando, não pode ser uma opinião. Bom, podemos também analisar da seguinte forma. Há jardins que se fazem por atacado, basta comprar as plantas no Ceasa em Olambra. É só comprar planta no Ceasa em Olambra que é feito um jardim por atacado? Bem, não é feito um jardim assim. Se for considerar isso um fato. Se for um fato, é linguagem denotativa, linguagem real. Bem, eu vou no Ceasa em Olambra e compro flores. Eu não compro um jardim, eu não faço um jardim lá. Eu compro flores e planto em casa ou em algum lugar, num determinado local, e lá sim é feito um jardim. Dizer que se faz por atacado é como se eu estivesse comprando o jardim inteiro por atacado. Eu não estou comprando o jardim, estou comprando flores. Essa seria uma forma mais literal de analisar. Letra D. A presença da linguagem figurada no trecho foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes, na sua maioria, de ferimentos na Guerra do Vietnã. Bom, aqui podemos observar no texto que ele relata um acontecimento. Aqui ele traz uma informação, um texto informativo. Realmente um texto literal, e não um texto conotativo, como pode ser apresentado na letra C. Logo, não é linguagem figurada, é linguagem real, denotação. Linguagem figurada é chamada de conotação. Questão número 2, questão sobre acento grave. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Primeira opção. Os adolescentes usam tênis da mesma marca, camisetas da mesma grife e fazem todas as mesmas coisas. Falam todos as mesmas palavras. Quem fala alguma coisa. Quem é o sujeito do verbo falar? Todos, só que o sujeito está invertido. Está fora da ordem lógica SVC, sujeito, verbo, complemento. Então, todos, sendo sujeito, todos falam alguma coisa. Quem fala alguma coisa. É um verbo transitivo direto, não pede preposição. Logo, o as que vem antecedendo o substantivo palavras é apenas o artigo que está concordando, está definindo o substantivo feminino palavras. Logo, não há junção de preposição a com o artigo as. Logo, não há acento grave. Temos as opções A e C. Os diferentes não pertencem, são excluídos. Os diferentes estão condenados à solidão. Quem está condenado a alguma coisa. Logo, a regência de condenado aqui, do adjetivo condenado, é a preposição a. Solidão é uma palavra feminina que aceita também o artigo a. Logo, preposição a mais artigo a, acento grave. A e a C continuam como opções. As pessoas portadoras de deficiências estão condenadas de início à solidão. Mesma coisa, condenados em cima e condenadas embaixo. A solidão é o complemento do adjetivo condenados. Quem estão condenadas a alguma coisa. Preposição a mais a possibilidade do artigo a na frente da palavra solidão. Acento grave. Então ficamos com a letra A. É só seguir a onda. Quem segue alguém ou alguma coisa. E não há alguém ou há alguma coisa. Logo, não pede preposição a, verbo transitivo direto. Logo, o a na frente de onda é apenas artigo. Continua aqui, então, corretamente na letra A. Sou igual a todos. Quem é igual a alguém. Ou seja, esse adjetivo igual rege a preposição a. No entanto, todos está no plural e é um pronome. Podemos então usar a seguinte técnica. Quando temos uma possibilidade de acento grave na frente de pronome, nós colocamos a seguinte estrutura anterior, nós colocamos a seguinte estrutura antes do pronome. Gosto de ou gosto da. Se a estrutura ficar como gosto de, crase não vai haver. Se ficar gosto da, crase haverá. Gosto da todos ou gosto de todos? Bom, a resposta é gosto de todos. Se é gosto de, crase não vai haver. Logo, aqui ficará apenas a preposição a. Tanto é que o todos está no plural
E o a fica no singular, confirmando que é apenas uma preposição. Se fosse um artigo, ficaria a mais as, logo ficaria as com acento grave. Basta comprar as plantas. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto não pede preposição. Logo, o as que aparece na frente de plantas é apenas artigo. Tanto é artigo que ele concorda em número com plantas. Plantas está no plural, o artigo a está no plural também. As plantas, apenas artigo. Logo, opção correta, letra A. Aqui já podemos ampliar. A classificação sintática dos termos está incorreta na alternativa. As contratações da empresa, ele quer a incorreta. Ele diz que da empresa é adjunto adnominal. Bem, da empresa é um termo preposicionado ligado a substantivo contratações. Substantivo contratações é um substantivo abstrato, vem do verbo contratar. O que é um substantivo abstrato? Aquele substantivo saque, S-A-Q-E, S, sentimento, A, ação, Q, qualidade é estado. Todos os substantivos que estão enquadrados numa dessas classificações são substantivos abstratos. Contratações se encaixa na qualidade do A, do saque. A de ação é um substantivo que vem do verbo contratar, vem de uma ação. Então, as contratações da empresa. Quando temos um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, nós temos duas possibilidades de análise sintática, de funções sintáticas. Ou ele pode ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Para ele ser complemento nominal, ele deve ser um termo paciente, o que sofre a ação dessa ação de contratar, que está substantivada, representado pelo substantivo. Para ele ser CN, complemento nominal, para ele ser adjunto adnominal, ele tem que ou dar ideia de posse, ele ser possuidor do substantivo, ou ele ser o agente da ação representada por esse substantivo. No caso, é a empresa que contrata, ou seja, esse termo preposicionado é o agente do substantivo contratações. Logo, uma locução adjetiva, morfologicamente, e sintaticamente, adjunto adnominal está correta. Ele sempre agiu favoravelmente às nossas determinações. Termo preposicionado ligado a adjetivo ou advérbio tem como função sintática complemento nominal. Entreguei-lhe toda a documentação solicitada. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Aqui temos a pessoa, o alguém representado pelo pronome oblíquo átono, lhe. Bom, temos como pronomes oblíquos átonos se, o, a, lhe. Terceira do singular, se, os, as, leis. Terceira do plural. O lhe e o leis serão usados para pessoas, ou seres personificados, e serão usados como objetos indiretos quando completam a significação do verbo. Para objetos diretos, nós usamos os pronomes o, a, os e as. E o se pode ser usado tanto para objeto direto quanto para indireto. Neste caso aqui, o lhe está corretamente utilizado como objeto indireto, representando uma pessoa. Entreguei alguma coisa a alguém. Preposição a, verbo transitivo indireto, então lhe, objeto indireto. Os meninos saíram do parque felizes. Os meninos saíram, verbo de ação. Do parque é adjunto adverbial de lugar. É um predicado verbal inicialmente. Porém, dentro do predicado há o adjetivo felizes, que está caracterizando, qualificando o substantivo meninos, que é o núcleo do sujeito. Logo, se dentro do predicado há uma característica do núcleo do sujeito, então esta característica, este adjetivo, terá como função sintática a função de predicativo do sujeito. Logo, há um núcleo de um predicado nominal, já que predicado nominal é sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, tendo como núcleo o PS, e há um núcleo de predicado verbal, que é o verbo de ação. Logo, se há os dois núcleos, núcleo de predicado verbal, verbo de ação, e núcleo do predicado nominal, predicativo do sujeito, logo esse predicado se chama predicado verbo nominal. Ele diz que esse felizes é predicativo do objeto. Não está relacionado a nenhum objeto, direto nem indireto, está relacionado ao sujeito. Resposta predicativo do sujeito. Então, letra B. Número 4.
a colocação do pronome oblíquo não está de acordo com as regras da norma culta. Quando fala em colocação de pronome oblíquo, você fala em próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, pronome antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise no final do verbo. Bem, letra A. Ela disse que talvez se mude para o interior. Nós utilizamos o pronome antes do verbo quando há alguns fatores proclíticos, alguns fatores que motivam a próclise. Por exemplo, o advérbio talvez, advérbio de dúvida, é um fator que chama o pronome para antes do verbo. Logo aqui está correta, ele que é incorreta. Ela jamais me disse, me antecedendo disse, sendo atraído pelo advérbio de tempo jamais. Em tratando-se de ações financeiras. Preposição em, antecedendo, verbo no gerúndio, é um fator proclítico. Logo, este se deve ficar antes do verbo, em se tratando. Logo, esta é a resposta correta por estar incorreta a utilização do pronome junto ao verbo. Enviar-nos-ão brevemente. Enviar-nos-ão, o pronome está no meio do verbo. Se eu tirar esse pronome, fica o verbo enviarão. Qual é a regra para a utilização da mesóclise? Verbos no futuro, do presente ou do pretérito, iniciando frase. Se não estiver iniciando frase, eu posso utilizar a próclise, eu só não posso utilizar a ênclise. No entanto, se o verbo está no futuro iniciando a oração, sempre mesóclise. Essa é a regra principal da mesóclise. A oração destacada em a prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala. Classifica-se como? Temos aqui nessa oração um conectivo que está ligando essas duas orações, todos saíram exaustos da sala, e a prova foi longa. Junto a esse que, temos associado na oração principal o intensificador tão. Tão que dá a ideia de consequência. É uma locução conjuntiva adverbial consecutiva. Tão que, tanto que, tamanho que. Ou seja, a prova foi tão longa, isto gerou como consequência todos saírem exaustos da sala. Então, causa, consequência. A prova foi tão longa que obteve como consequência que resultou em todos saírem exaustos. Tão que, tanto que, tamanho que. Locuções conjuntivas adverbiais consecutivas, que dão ideia de consequência. Resposta, letra B. Analise as seguintes frases quanto à regência verbal. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários. Verbo assistir. Assistir, nós temos principalmente 4 sentidos. Primeiro, assistir no sentido de ver. Assistir à televisão. Eu assisto à televisão. Verbo transitivo indireto com regência da preposição a. Assistir com o sentido de ajudar. O médico assistiu o paciente. Verbo transitivo direto sem preposição. Assistir com o sentido de residir, de morar, de viver. Eu assisto em Niterói. André assiste em São Paulo. O senhor José está assistindo atualmente em Belo Horizonte. Verbo transitivo indireto, regência da preposição em. E o nome do lugar, no caso o termo preposicionado representando o lugar, é o adjunto adverbial de lugar. E temos também o assistir no sentido de ter como consequência, como decorrência, como ser de responsabilidade. E temos também o assistir com o sentido de ter responsabilidade, de responsabilização, de ser o dever. Então, temos a pessoa como sujeito, o verbo transitivo indireto com regência da preposição a. Repare o seguinte, assiste a todos o direito de reivindicar. Alguma coisa assiste a outro. Isto assiste a alguém. O direito de reivindicar pertence ou é de responsabilidade de todos. O direito pertence a todos. O direito de reivindicar cabe a todos. O direito de reivindicar assiste a todos. Então, é esta a regência. Geralmente vem nessa estrutura. Assiste aos médicos o dever de ajudar o paciente. Assiste aos professores o dever de ensinar os alunos. Geralmente segue essa estrutura mesmo. Então, aqui a regência está correta. Número 1 já podemos marcar como correta. Avise-o de que desistir da viagem. Quem avisa? Avisa alguém de alguma coisa. Alguém sendo objeto direto e de alguma coisa
sendo objeto indireto, ou também tem possibilidade de avise alguma coisa a alguém. Inverte, a pessoa vira objeto indireto com a preposição a e a coisa vira o objeto direto. Avise alguém sobre alguma coisa ou avise alguma coisa a alguém. Numa regência, numa estrutura, um é objeto direto e outro indireto, e em outra estrutura inverte. O que era OD passa a ser OI, o que era OI passa a ser OD. Repare que essas estruturas ocorrem com o verbo de comunicação. Avisar, informar, dizer, comunicar. Então, esta regência também está correta. Número 1 e 2 estão corretas. Possibilidade B e C. Certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotasse. Quem certifica, certifica alguém de alguma coisa. Também com a estrutura parecida com o de avisar. No entanto, o alguém, que é o objeto direto, certifique alguém, objeto direto sem preposição, de alguma coisa, objeto indireto com a preposição de. Este alguém está representado aqui com o pronome oblíquo átono de. Lembra que nós falamos que o pronome oblíquo átono de ele tem como função sintática de objeto indireto quando complemento do verbo? Ou seja, aqui, então, haveria dois objetos indiretos. Na verdade, então, eu não devo usar o lhe aqui no lugar do alguém. Certifiquei alguém. Deveria ser o que, então? O pronome oblíquo átono, o ou a. Certifiquei-o ou certifiquei-a de que? Por quê? Porque pronomes oblíquos átonos, o e a, têm função sintática de objeto direto. E pronome oblíquo átono lhe, e seu plural leis, tem como função sintática objeto indireto. Não podendo ter dois objetos indiretos na mesma frase, esta frase está incorreta. 4. Lembra-se da nossa última conversa? O verbo lembrar e o esquecer, ele tem duas possibilidades de regência. Se eu uso com o pronome, ele é verbo transitivo indireto. Se eu uso sem pronome, verbo transitivo direto. Então, lembra-se da nossa última conversa. Lembra-se da. Se está com o pronome, está com a partícula, então, verbo transitivo indireto, preposição de. Se eu não utilizasse o se, lembra, aí eu não falaria com da nossa última conversa. Eu falaria lembra a nossa última conversa, sem a preposição de. Então, verbo lembrar e esquecer. Sem o se, sem a partícula, VTD. Lembrar e esquecer com o se, VTI. Quinta frase. Verbos pagar, perdoar e agradecer. Pagou o funcionário tudo o que devia. Esses três verbos, pagar, perdoar e agradecer, eles têm como transitividade serem diretos e indiretos. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Quem perdoa, perdoa alguém de alguma coisa. Quem agradece, agradece a alguém, alguma coisa a alguém. Logo, quem paga, paga alguma coisa a alguém, temos o objeto direto, que é a coisa, o que é pago, pagou tudo o que devia, objeto direto, a alguém. Então, a pessoa paga, ela funciona como objeto indireto, com a regência da preposição a. Logo, deveria haver uma preposição na frente, combinada com o artigo o. Pagou ao funcionário tudo o que devia. Pagou isto a alguém. Pagou alguma coisa a alguém. Objeto direto, objeto indireto. Então, aqui teríamos, sem a preposição, dois objetos diretos, o que não é possível. Questão, então, também incorreta. Logo, alternativa letra C. Indique a alternativa em que ocorre voz passiva analítica. O empregado cortou-se ontem. Aqui é uma voz passiva reflexiva. Por quê? Porque a ação recai sobre o próprio sujeito. Repara que esse se representa discursivamente o empregado. O empregado cortou a si mesmo. Se você consegue trocar este pronome por a si mesmo, a ti mesmo, a mim mesmo, a nós mesmos, então a ação está recaindo sobre o próprio agente. Logo, voz reflexiva. Há possibilidade também de haver voz reflexiva recíproca, que é quando há dois sujeitos envolvidos, sendo que a ação recai sobre os dois, só que de forma recíproca. Um exerce sobre o outro. Por exemplo, os namorados se beijaram a noite toda, ou beijaram-se a noite toda. Os namorados beijaram um ao outro a noite toda. As meninas se agrediram durante a festa. As meninas agrediram uma a outra.
Ou seja, a ação recai sobre as meninas, sobre elas mesmas, sim, reflexiva, sobre o sujeito, sobre o agente. Porém, esse sujeito é constituído de duas ou mais pessoas, um exercendo a ação sobre o outro. Logo, reflexiva, recíproca, a ideia de reciprocidade. Ele quer a voz passiva analítica, que é a estrutura. Qual a estrutura de voz passiva analítica? Sujeito paciente, locução verbal, verbo auxiliar ser, mais verbo principal no particípio, mais o locus para o agente da passiva, que é caracterizado pelas preposições pelo, pela, pelos, pelas, de, a, com e por. Ou seja, a cadeira foi quebrada pelos alunos. A cadeira, sujeito paciente, que sofre ação, foi verbo auxiliar ser no passado, quebrada, verbo principal no particípio, terminação ado ou ido, pelos alunos. Agente da passiva, o ser que de fato exerce a ação, regido pela preposição pelos. Incluiu-se um novo contato de venda. Um novo contato de venda foi incluído. Isto é característica da voz passiva sintética, em que há um verbo transitivo direto, que inclui alguma coisa, mais o ser como partícula passivadora, e um novo contato de venda sendo um termo não preposicionado, tendo como núcleo um substantivo. Logo, é sintaticamente uma possibilidade de ser sujeito. E quando eu passo para a voz passiva analítica, se encaixa perfeitamente no sentido. Um novo contato de venda foi incluído. E repara que há o locus para o por alguém. Um novo contato de venda foi incluído por alguém. Você confirma a voz passiva sintética com a possibilidade de passar para a voz passiva analítica. Voz passiva sintética sempre possui um verbo transitivo direto. Lembrando que o ser não é obrigatório vir como ênclise, vir após o verbo. Pode ocorrer dele vir antes do verbo e no meio do verbo. Tudo é uma questão de colocação pronominal. O prazo foi fixo para depois de abril. O prazo, substantivo sem preposição, podendo ser sujeito. Foi fixo, verbo ser no passado. Fixo é a forma irregular do particípio do verbo fixar. Em vez de usar o fixado, ele usou fixo. Logo, há um substantivo sem preposição, verbo ser, auxiliar, verbo principal no particípio, mesmo que seja irregular. Logo, aqui sim há uma estrutura de voz passiva analítica, cabendo o locus, podendo colocar um agente da passiva. O prazo foi fixo ou fixado por alguém. Anexou o documento errado. Aqui é o sujeito oculto, cabendo o pronome ele. Ele anexou o documento errado. Logo, resposta letra C. Marque a opção na qual se sobressaia mesmo sem a presença dos elementos de conexão gramatical à relação de concessão. Essa questão aqui, muita gente acha que ela está mal formulada ou que está com dupla possibilidade de resposta. Bom, primeiro que ele coloca, marque a opção na qual se sobressaia. Sobressaia quer dizer que há então outra possibilidade de classificação também, de análise. Porém, a mais evidente, a mais forte, vai ser uma só. Ele quer essa, a que é a mais evidente de ser analisada com determinada classificação. Mesmo sem a presença dos elementos de conexão gramatical. Ele, mesmo não havendo uma conjunção, um conectivo, um pronome ligando as orações, essa relação tem que ser de concessão. Vamos ver onde isso ocorre. Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque, que claramente conseguimos colocar o conectivo. Se não tivesse chovido, teríamos ido ao parque. Ou caso não tivesse chovido, teríamos ido ao parque. O ser com sentido de caso, ou o próprio conectivo caso, dá a ideia de condição. Caso não tivesse chovido, a condição para irmos ao parque é não ter chovido. Estude e passe no exame. Uma relação de adição. Estude e, além de estudar, passe no exame. Podemos também até forçar uma conclusão. Estude, logo passe no exame. Ou estude para passar no exame. De finalidade. Porém, aqui a mais evidente fique, estude e passe no exame, adição.
para isso não mexendo o máximo possível na estrutura da segunda oração. Chegando cedo, encontra-me ainda em casa. Assim que chegar cedo, ou quando chegar cedo, logo que chegar cedo, encontra-me ainda em casa. Pode ser uma ideia de tempo. Podemos também ter a condição, chegando cedo, encontre-me ainda em casa. Se você chegar cedo, você me encontrará em casa. Uma ideia de condição também. Letra D. Emagreci tomando refrigerante. Aqui, claramente, nós podemos colocar as conjunções concessivas. Emagreci mesmo tomando refrigerante. Emagreci apesar de ter tomado refrigerante. O tomar refrigerante é um bloqueio, é uma dificuldade para a pessoa emagrecer. No entanto, ela emagreceu assim mesmo. Repara, mesmo, assim mesmo, apesar de, são todos conectivos concessivos. O que é uma concessão? É quando o fato da oração principal ocorre, mesmo que o fato da oração subordinada adverbial seja um impedimento, uma dificuldade para esse fato da oração principal acontecer. Repara, a diferença de concessão de oração subordinada concessiva para oração coordenada adversativa é que na adversativa há uma oposição total. Um fato impede o outro, é uma contradição. Por exemplo, ia à praia, mas não fui. Ia à praia, no entanto, não fui. Ou seja, ele ia à praia, ele foi? Não, ele não foi. O fato da oração principal não ocorreu. Por exemplo, João chegou cedo, no entanto, foi dormir tarde. João chegou cedo, é o fato da oração principal, mas ele foi dormir tarde. Pela lógica, poderia pensar, se chegou cedo, ele vai dormir cedo. Só que esse mais, ou no entanto, contradisse, se opôs a essa lógica. O fato dele ter chegado cedo não foi suficiente para ele dormir cedo. Ele acabou indo dormir tarde. Ou seja, é uma oposição que ocorre, uma contradição. Na concessão, não. A concessão tem uma ação da oração principal e a oração subordinada é uma dificuldade que não impede da oração principal ocorrer. Fui à praia, apesar de você não ter deixado. Ou seja, a pessoa não deixar era um impedimento para alguém ir à praia. Só que ele foi à praia assim mesmo. Ou seja, olha a diferença. Ia à praia, mas não fui. Ia à praia, mas você não deixou. Ia à praia, no entanto, meus pais não deixaram. Queria ir à praia, no entanto, não tinha dinheiro. Ou seja, os fatos não ocorrem, eles são opostos, são contraditórios. Na concessão, é apenas uma dificuldade que não impede do fato da oração principal ocorrer. Fui à praia, apesar de ter chovido. Geralmente, quando chove, a gente não vai à praia. Mas, apesar de, mesmo chovendo, isso não impediu de eu ir à praia, do fato da oração principal ocorrer. Essa é a diferença entre concessão. Repara que é o seguinte, há uma oposição, há oposição, há contradição, há uma ideia de contradição sim. Só que essa contradição não impede do fato ocorrer. Então, há duas possibilidades, podemos forçar uma adversativa. Eu não vejo como possível a adversativa, mas muita gente que viu, cabe a adversativa, porque são adversativa e concessiva são ideias de oposição. Sim, só que ele quer que sobressaia. A que sobressaia, evidentemente, aqui é de concessão. Um fato não deixa de ocorrer por causa de um impedimento de outro fato. Logo, se sobressai a ideia, a relação de concessão. Número 9. O emprego da vírgula em venha depressa, doutor, se justifica por. Essa questão é a mais fácil da prova, visto que, quando se há vocativo, a regra principal, a formalidade, a gramática, pede que se use uma vírgula separando o vocativo da frase que está no imperativo, já que é uma ordem, um pedido, um desejo. Venha depressa, doutor. Vocativo é um chamamento. Doutor, faça isso, ou seja, venha depressa. André, chegue aqui. André, vírgula, chegue aqui. João, compre beterraba. João, vírgula, compre beterraba. Toda vez que há um chamamento, esse chamamento caracterizado recebe a função de vocativo. Esse vocativo serve para chamar alguém, separado da frase por vírgula. Alguns gramáticos vão informar, vão dizer
que vocativo não é uma função sintática justamente por não se relacionar com o verbo, não se relacionar com outros termos da oração. Separa-se por vírgula e a oração que vem em seguida está no imperativo, já que é uma ordem, um pedido feito a este vocativo, a esta pessoa que foi chamada. Logo, a vírgula está corretamente utilizada, está sendo justificada por isolar um vocativo. Tá aqui, resposta letra D. Questão número 10. O humor da tirinha decorre de um efeito de sentido marcado pela presença de. Como que eu faço questões que envolvem textos e tiras ou charges? Eu não me prendo, não leio de imediato o texto, a história. Por quê? Porque eu não sei o que ele quer. Eu vou ler, perder às vezes 20, 30, 40 segundos lendo, se for um texto com um texto, se for uma tirinha, um texto com mais frases, eu posso perder às vezes até 1 minuto lendo sem saber o que ele quer. Às vezes é um poema. E o que ele quer, na verdade, o que ele pede às vezes é a função sintática de uma palavra numa frase, que você nem precisa ler a charge inteira, o poema inteiro. Então eu já vou direto para o enunciado e aí eu já leio depois procurando o que eu quero, o que o enunciado quer. O humor da tirinha decorre de efeito de sentido marcado pela presença de. Então ele já está me dizendo que a tirinha é engraçada, é cômica, tem uma comicidade. E ele quer o que faz, o que marca este texto ser caracterizado de uma forma cômica, o que causa o humor do texto. Agora eu já vou ler procurando já a parte em que eu vou achar engraçado. Gata, por você eu até topo ver uns desenhos japoneses. Opa, falando de desenho japonês. A menina aqui está vestida de um desenho japonês, como se tem muitos eventos, né, que as pessoas se fantasiam de personagens de animes. E aí o rapaz também está fantasiado, não sei se é de Pokémon, não sei que fantasia é essa. Aí ela diz, não entendi. Por quê? Porque talvez assim você anime de sair comigo, sua linda. Os desenhos japoneses recebem o nome de anime. E anime tem a mesma grafia e o mesmo som do verbo animar flexionado. Que o anime, que tu animes, que ele anime. Você, terceira pessoa, anime, então, presente do subjuntivo, terceira pessoa do presente subjuntivo. Então, assim, porque talvez assim você anime de sair comigo. É uma mistura, então, duplo sentido do verbo animar com o nome do desenho japonês. O nome do estilo, né, de desenho, do gênero de cartoon japonês que se chama anime. Logo, a semelhança entre os nomes faz o duplo sentido. Ela pode se animar de sair com ele porque ele a chamou para ver um anime. Ou seja, vamos ver um anime? Quem sabe assim você se anime. Logo, o que gera o humor? Ambiguidade decorrente de palavras homófonas. O que são palavras homófonas? Homo significa igual e fones vem de som. Ou seja, palavras que têm o mesmo som, marcadas ou não. Logo, anime tem o mesmo verbo animar, anime do verbo animar tem o mesmo som do gênero textual anime, que é o nome dos cartoons japoneses. Estereótipos negativos de personagem? Não está depreciando o personagem. Estereótipos positivos de personagem também não está trazendo algo positivo, necessariamente. O trocadilho decorrente do pronome interrogativo porquê e da conjunção porquê. Os porquês, porquê separado sem acento e porquê junto com acento. Não, aqui não tem nenhum trocadilho. Não entendi por quê. Não tem nada demais. Então, resposta letra D. Então, é isso.